Olá, seja bem-vindo então a esse sexto bloco. Nós vamos falar sobre os recursos do Excel. Mas antes, no bloco anterior, a gente tinha falado sobre a PROC-V. E eu sei que o exemplo que eu dei foi um exemplo muito complexo. Então eu trouxe aqui um outro exemplo que é um pouco mais fácil para você ver como é que se aplica o PROC-V. Esse exemplo eu aproveitei uma planilha, né? E aí aqui você vai ver que foi meio que elaborado por mim, mas foi uma questão já cobrada em prova nos mesmos moldes, tá bom? Dá uma olhadinha lá. A questão é a seguinte: para encontrar o valor gasto com luz no mês de fevereiro, é possível utilizar a fórmula, então você tem que julgar verdadeiro ou falso. Isso aqui foi uma questão muito parecida que já existiu, né? Mas essa aqui eu acabei fazendo aqui para você ver este exemplo. Então veja, ele quer encontrar o valor gasto com luz, aqui, luz, no mês de fevereiro. Então é possível usar a fórmula PROC-V. Será que é possível? Então vamos ver. PROC-V, a gente lembra, primeiro argumento é o valor procurado. Luz, ele quer o valor procurado luz. O segundo argumento, a matriz. A matriz é de A4 até E9. Então veja, ó, A4 até E9. Que é esse aqui. Então vai ser tudo isso aqui a matriz que ele vai procurar. Vai procurar nessa matriz. Lembrando que o valor procurado é sempre procurado na primeira coluna da matriz fornecida. Então ele vai procurar nesta coluna aqui, o valor luz. É isso mesmo? Vamos ver? Ele vai e procura o valor luz. Encontra o valor luz. Beleza. Então aqui, ó, primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento, que é o quê? A coluna do valor desejado, ou seja, aquele que ele vai obter. Quem é a coluna? A coluna é a 4 dessa matriz. Vamos ver, ó, coluna 1, 2, 3, 4, porque essa matriz começa na A. Então é valor de luz gasto em fevereiro, 4. Quando ele encontrar, ele quer o valor exato. Lembra que verdadeiro é aproximado, falso é exato. Então ele vai buscar o valor exato. Então ele pega aqui, ó, procura luz, encontra luz. Então ele vai lá na coluna 4, que é essa coluna aqui, e fornece para você o valor gasto com luz. Portanto, verdadeiro, tá certíssimo aqui essa questão. Uma questão que já foi cobrada em prova, não exatamente essa questão, essa que eu criei, né? Coloquei aqui, mas buscando aqui uma planilha de uma questão de prova. Então veja como a função PROC-V pode ser cobrada também para você encontrar, procurar valores verticalmente. Veja que foi verticalmente porque, olha lá, ele procurou aqui, ó, nessa coluna, nesses valores aqui verticalmente, tá certo? Se fosse PROC-H, ele procuraria horizontalmente, aí inverteria aqui, né? A gente faz uma transposição dos valores aqui da forma de procura, tá legal? Então é isso, PROC-V é uma função complexa, não é muito fácil, você viu aí, né? Só que agora a gente finaliza as funções e a gente vai para, olha lá na tela, para os recursos e funcionalidades do Excel. Bom, existem várias funcionalidades, nós temos vários botões, várias aplicações aqui dentro do Excel que a gente pode fazer sem ser com fórmulas, sem ser com funções. Então a gente vai ver aqueles botõezinhos, conceitos como referências, com propagação de fórmulas e assim por diante. Tem bastante coisa para a gente ver ainda pela frente. Então vamos correr? Vamos lá, olha lá. Então nós temos o seguinte, ó. Primeiro recurso, formatar célula. E aí a gente vai no grupo número, tá? Lá na página inicial. A guia é a página inicial. Por que eu estou dando ênfase à formatação? Porque existem alguns botões aqui e algumas formatações que são extremamente importantes e que são cobrados em prova, como você está vendo aqui. Olha só, aqui no grupo número, nós temos então aqui, tá, esse botãozinho que ele abre para a gente esta
esse menu suspenso aqui, onde tem as várias formatações de valores na célula. Essa mesma formatação pode ser encontrada, a gente vai ver aonde? Lá na caixa de diálogo formatar células, tá? Que fica também na guia página inicial ou clicando com o botão direito do mouse sobre a célula. Vai aparecer então a caixa de formatar célula. Vou mostrar já já para você, tá legal? Vamos lá então, olha os tipos de formatação que eu tenho. Eu tenho a célula contendo então o valor 1.500. Quando ele está desse jeito aqui, sem nenhum tipo de formatação, é a formatação geral, tá? Que é sem formato específico. Então veja, não tem divisor de milhares, não tem casas decimais, não tem a moeda, não tem nada. Então é geral, ok? A segunda forma que nós temos aqui é quando você aplica a formatação número. Essa formatação, então, vai separar milhares e colocar aqui as casas decimais, ok? Formatação número. Agora aqui, perceba que ele é igualzinho ao anterior, mas colocou R cifrão, que é a moeda. Então, essa é a formatação moeda. E aqui embaixo, nós temos a formatação, olha aqui, também parecido com moeda. Só que perceba o seguinte, olha onde está aqui a moeda na formatação moeda e olha onde está a moeda nessa formatação. Essa formatação é a formatação contábil. A diferença é a moeda na formatação moeda fica junto ao número. Na formatação contábil, ela fica alinhada à esquerda da célula, tá legal? Olha lá então, ela está alinhada à esquerda, portanto fica sempre aqui assim, tá? Essa é a formatação contábil, ok? Temos também a formatação porcentagem. Olha que interessante, formatação porcentagem. Essa formatação é a seguinte, tem uma célula, eu coloco um número na célula e venho e clico no botão formatação de porcentagem, que é a mesma coisa que este botão aqui que você está vendo. Quando eu clico nele, ele vai formatar o meu número com porcentagem. Como é que ele faz? Ele multiplica por 100 e coloca o sinal de porcentagem aqui. Por quê? Porque é como se ele estivesse dividido por 100 o número. Só que a pergunta é a seguinte, qual o número que dividido por 100 vai me dar 5? Olha lá na tela. A célula não era 5? É. Qual o número que dividido por 100 vai me dar 5? Eu tenho que colocar 500. 500%, que vai me dar 5, né? 500 dividido por 100 dá 5. Por isso que sempre quando você aplica a formatação de porcentagem, o que você faz? Você multiplica por 100 e coloca o sinal de porcentagem ao lado do número, ok? Essas são as principais formatações aqui de número, porque é muito importante você saber. Tem ainda um detalhe, tem dois botõezinhos aqui, ó, que são esses dois aqui, ó. O primeiro, que é aumentar casa decimal. O que é casa decimal? Aquilo que vem após a vírgula. Se você clica nele, ele aumenta, ele vai colocar mais casas decimais. E o próximo aqui, que é diminuir casa decimal. Veja que tinha 2, fica 1. Então ele vai diminuir. Então, o que está depois da vírgula, ele diminui aqui, tá certo? Então essa é a formatação. Aumentar ou diminuir casas decimais, tá certo? Muito bem. Vamos agora ver a formatação de alinhamento. O conteúdo da célula pode ser alinhado horizontalmente ou verticalmente. Veja só, horizontalmente, né, a gente está vendo aqui, ele é alinhado assim, horizontalmente na sua célula, que pode ser aqui à esquerda, como você está vendo, pode ser ao centro ou centralizado e pode ser à direita. E exatamente esses botões aqui de formatação horizontal, tá joia? Então aqui, ó, formatação horizontal. Então, o que acontece? O examinador, muitas vezes, ele vai mostrar a célula, vai mostrar aqueles botões
e vai perguntar a formatação ou o alinhamento daquela célula. Isso aí é o que já aconteceu várias vezes. Você vai observar aqui, vai ver então quais são os botões que estão selecionados para você então dizer qual é o alinhamento, a formatação de alinhamento. E aí temos também o alinhamento vertical, como você está vendo. Aqui ele está inferior, aqui ele está ao centro e aqui ele está superior. Veja, o texto ou o conteúdo muda de posição vertical, que aí nós vamos ter esta formatação aqui, esses botões de formatação, de alinhamento vertical, tá? Então aqui, ó, alinhamento vertical, tá? Aqui nós temos o alinhamento horizontal, e o outro ali, alinhamento vertical, que é superior, que é ao centro e que é inferior também, ok? E aí, essa formatação de alinhamento pode ser feita por meio, então, da caixa Formatar Células aqui na guia Alinhamento. A mesma caixinha que eu falei anteriormente para você formatar o número. Essa mesma caixinha aqui nós temos no alinhamento. Veja só, aquela formatação de número que nós vimos está aqui, ó, na guia número. E agora essa de alinhamento está aqui nessa guia alinhamento. Temos também uma outra forma de formatação de alinhamento, que é aqui no quebrar texto automaticamente. Essa formatação pode ser feita por meio deste botão, que você está vendo aí, que é o botão quebrar texto automaticamente. E você está vendo o seguinte, ó, o texto ultrapassa os limites da célula. E aí quando você quebra o texto automaticamente, ele então deixa o texto quebrado aqui em linhas dentro da célula, sem ultrapassar os limites dela. Que é o que você está vendo nessa célula. Inconstitucionalissimamente, ultrapassa 4 colunas aqui, ó. Ele ultrapassa a coluna A, coluna B, coluna C e chega na coluna D. Veja só, isso só acontece porque é um texto. Quando não é texto e o conteúdo ultrapassa o limite da célula, ele então coloca lá dentro da célula o seguinte valor, veja lá. Ele vai colocar um monte de hashtag. Quando você vir uma célula com um monte de hashtag, isso significa o seguinte, atenção, porque isso aqui já caiu em prova, tá? Significa, em primeiro lugar, que aquele conteúdo da célula não é texto, porque se fosse texto ele ia aparecer, tá? Segundo lugar, que aquele conteúdo ultrapassa o limite da célula, tá? Ou seja, é maior do que a largura da célula. Terceiro lugar que é importante, isso aqui já caiu várias vezes em prova, não é um erro de fórmula. Muitas vezes ele mostra a célula assim e fala, a célula apresentou tal conteúdo porque houve um erro na fórmula. Não, não tem nada a ver, não é erro aquilo ali. Ele apenas está indicando o seguinte, ó, o conteúdo não é um texto e ultrapassou o limite da célula. Mas pode ser qual conteúdo dessa célula? Pode ser uma data, pode ser um número muito grande, pode ser uma constante lógica. Então, é algo que não é texto, tá? Então, como não é texto, ele vai mostrar dessa forma aí, ok? Tá, mas a gente está vendo o quê? Texto. E esse texto ultrapassou o limite da célula. E como você está vendo aí, está ultrapassando e está sendo exibido, olha lá. Ele está sendo exibido aqui, ó, exibido totalmente. Por quê? Porque não há nada preenchido nas demais células. Se eu preencho alguma coisa na próxima célula, o texto deixa de ser exibido totalmente e fica aqui, ó, limitado. Mas ele está lá. E aí você quer exibir esse texto quebrando em linhas. Você vai usar o recurso quebrar texto automaticamente e olha como é que ele fica então. Ele mostra o conteúdo total do texto quebrado em várias linhas. A quantidade de linhas aí vai depender de vários fatores.
Primeiro lugar, o tamanho da fonte do texto. Então, se você aumentar o tamanho da fonte, ele vai aumentar o tamanho de linhas. Se você diminuir, ele vai diminuir a quantidade de linhas. Também vai depender do tamanho do texto, né? Ou seja, do comprimento do texto. Quando o texto é pequeno, ele tem menos linha. Quando o texto é maior, ele tem mais linha. Terceiro, vai depender da largura da coluna. Se você ampliar a largura da coluna, ele vai reduzindo o número de linhas. Se você reduzir o tamanho, a largura da coluna, ele vai aumentar a quantidade de linhas. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque isso já foi cobrado em prova. A quantidade de linhas, quando quebra o texto automaticamente, vai depender de tamanho da fonte, largura da coluna e comprimento do texto. 3 fatores aqui que influenciam na quantidade de linhas que será apresentado o texto aqui. Beleza? Muito bem. Olha então como que as coisas são feitas. Veja só. É assim que a gente quebra texto automaticamente. Você tem aí o texto, ultrapassa, clica lá no botão quebrar texto automaticamente e ele fica aí, ó, exibido completamente. Você pode também fazer isso por meio da caixa de diálogo formatar célula, que eu tenho falado bastante nela aqui, porque ela cai em prova. Olha lá, que ele está sendo exibido aqui, ó, exatamente porque está marcado, e é exatamente isso que faz quebrar o texto. É uma outra forma de quebrar o texto automaticamente aqui no Excel. Tem mais uma, que é a tecla de atalho Alt-Enter. Quando você clica Alt-Enter, tecla de atalho, você então quebra em várias linhas o texto. Então nós temos 3 maneiras de quebrar o texto automaticamente aqui no Excel. Primeiro, botãozinho que a gente viu, né? Segundo, você faz então na caixa de diálogo formatar célula, que a gente viu, então clica com o botão direito, formatar célula. E terceiro, Alt-Enter, beleza? Várias maneiras de se fazer então quebra de texto automático ou quebrar texto automaticamente. Vamos para o próximo recurso? Nós temos um outro recurso que também é bastante lembrado em prova, que é mesclar células. Nesse caso aqui, você está vendo o botão de mesclar e centralizar. Ele mescla a célula. E o que é mesclar célula? É transformar 2 ou mais células adjacentes em uma única célula. Então ele mescla essas 2 ou mais células adjacentes, mescla isso em uma única célula. E após mesclar, ele ainda coloca o conteúdo centralizado horizontalmente, tá bom? Olha lá então o que é isso. Ó, você tem então esse conteúdo aí de 4 células, A1, A2, B1, B2, você seleciona todas elas e transforma isso em uma única célula. Olha lá, virou uma única célula. Perceba o que aconteceu no conteúdo. Nas 4 células nós tínhamos conteúdo. Na célula A1 eu tinha vou, na célula B1 tomar posse, na célula A2 em 1, na célula B2 cargo público. Quando eu mesclei, sobrou apenas o conteúdo da célula A1. Por quê? Porque o Excel ele deixa bem claro que a mesclagem de células só preserva o valor da célula superior esquerda e descarta os outros valores. Muito bem. Uma observação importante aqui é a seguinte: o LibreOffice Calc, ele preserva o valor de todas as células. Veja só, as tabelas podem ser também utilizadas no Word e no Writer. E quando você está trabalhando com tabelas, você pode mesclar as tabelas também. E quando você mescla tabelas, lá no Word e no Writer, eles também preservam o conteúdo de todas as células. Ou seja, somente aqui no Excel, mesclar células preserva apenas o conteúdo superior esquerdo. Nos demais, preserva todo o conteúdo de todas as células. Pegou isso daqui? Por que eu estou dando ênfase nisso aqui?
porque algumas bancas, principalmente FCC, gosta bastante dessa comparação do Excel com Word, do Excel com Calc, e aí ele vai colocar, se for no Excel vai ser tal resultado, se for no Calc, tal resultado. Então ele faz essa comparação. Numa mesma prova, às vezes ele compara os dois, e outras bancas também. Então fique atento, tá? Porque essa comparação pode acontecer e você tem que estar preparado para isso, beleza? Vamos lá? Olha como que esse recurso mesclar célula pode ser utilizado. Olha lá na prática, é assim que a gente faz. Vou passar nesse concurso, você então seleciona todas as 4 células aí adjacentes, ou seja, uma ao lado da outra aí. Clique em mesclar células. Olha a mensagem. Preserva apenas o valor superior esquerdo. E aí o resultado é isso aí que acontece. Então, essa é a mesclar célula no Excel. Veja que ficou centralizado horizontalmente, né? Ó, aqui ele está centralizado horizontalmente. Verticalmente ele ficou lá embaixo, ó, inferior, mas horizontalmente ele ficou centralizado, beleza? Vamos agora ver a alça de preenchimento. A alça de preenchimento é esse quadrado do canto inferior direito da célula selecionada. Olha lá, tá vendo aí? Então esse quadradinho do canto inferior direito, quando você clica nele e arrasta, ele vai preencher automaticamente. Por isso que é chamada alça de preenchimento. Isso aqui é uma mão na roda, quando você vai fazer uma planilha com vários valores sequenciais, e aí você precisa fazer esse preenchimento. Se for fazer na mão, você até faz, mas é mais demorado. E com a alça de preenchimento ele te ajuda bastante. Vamos ver. A alça de preenchimento, ela tem 2 funcionalidades. A primeira é a cópia de dados. Então ela vai copiar um dado que a primeira célula possui. A segunda é o preenchimento automático de séries, ou seja, é uma sequência de valores, tá? Ou seja, valores sequenciais, tá bom? 2 importantes recursos que ela tem aqui: copiar dados e preencher séries. Ela faz isso automaticamente. Vamos ver como é que é? Olha lá então. A alça de preenchimento, ela funciona na horizontal, ou seja, você pode puxar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Funciona na vertical também, de cima para baixo ou de baixo para cima, mas não funciona na diagonal. Cuidado aí, eu estou dando ênfase porque já foi cobrado em prova. Nesse primeiro caso, eu puxei da esquerda para a direita e ele preencheu o valor 1. Você está vendo aí, né? Está vendo então que ele preencheu com o valor 1. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, isso aqui é muito importante que eu vou falar a respeito da alça de preenchimento, que é o caso especial da célula individual numérica. Atenção isso daqui, tá? Tem uma diferença. A alça de preenchimento se comporta de maneira diferente nesse caso aqui, que é o caso especial da célula individual numérica, ou seja, é uma célula só e que contém um número. Se você clica e arrasta, o que vai acontecer? Ela vai copiar aquele número para as demais células, tá? Só que tem um porém. Se você pressionar a tecla Ctrl, manter pressionada, se mantiver pressionada, clicar e arrastar, aí ele vai fazer o preenchimento de série daquela célula individual numérica. Vou repetir, atenção, existe um caso especial que é quando a célula tem uma única célula contendo um número. Se você clicar e arrastar, ele faz o quê? Copia. Mas, se você pressionar a tecla Ctrl, mantiver pressionado, clicar e arrastar, ele vai preencher série. Que série? É uma sequência de 1 em 1. Então, por exemplo, tem o número 50. Aí você vai lá, clica e arrasta. O que vai acontecer? Copiar 50 para as demais. Eu pressiono Ctrl, clico e arrasto. O que vai acontecer? Vai preencher série. 50, 51, 52, 53, 54, tá? Esse é o caso especial. Mas atenção, estamos falando isso do Excel. No Calc, isso é só uma comparação para você saber. No Calc, se você clicar e arrastar a célula individual numérica, é o contrário.
Ele preenche série. E se você pressionar o Ctrl, clicar e arrastar, ele copia. Tá? Então inverteu lá no Calc, ok? Atenção, o caso especial da célula individual numérica. Uma célula só contendo o número. Mas vamos ver os demais detalhes da alça de preenchimento. Olha lá. A alça de preenchimento, nesse caso especial da célula individual numérica. Olha lá. Caso especial da célula individual numérica. Tá? Opa, numérica. Como é que é isso? É uma célula única que contém número. Vou lá e preencho aqui a alça de preenchimento. Vamos lá. Clico na alça de preenchimento, arrasto, pode ser na horizontal ou na vertical. O que aconteceu? Ele preencheu com a cópia dos dados. E aí, uma coisa que é interessante é, eu posso fazer essa mesma coisa agora, pressionando a tecla Ctrl. Olha o que vai acontecer. Preencheu a série de dados, uma série sequencial de 1 em 1, tá? Então, essa é a diferença aí em que temos o caso especial da célula individual numérica, que é a cópia de dados, né, o padrão, e com o Ctrl ele faz a série. Agora, temos a alça de preenchimento preenchendo séries, que são sequências de valores. Então, nós temos sequências de valores, dias da semana, meses do ano, tá? E uma coisa especial, tanto dias da semana quanto meses do ano podem ser por extenso ou podem ser abreviados. Ele vai reconhecer e vai preencher série, tá legal? E outro detalhe, você pode criar suas próprias séries e salvá-las no Excel. E aí o Excel vai reconhecer essa série também quando você preencher, tá bom? Vamos lá então. Então temos aí, ó. Eu posso clicar, segue é a abreviação de segunda-feira. Clico e arrasto, ele vai lá e preenche então com os dias da semana abreviados, ok? Eu poderia, no botãozinho, né, de preenchimento automático, pedir apenas para copiar. Aí ele copiaria a primeira palavra aqui nas demais células. Mas o padrão, como ele já reconheceu essa série, é o quê? Preencher série. Vamos lá. O que nós temos? Agora, um exemplo dessa alça de preenchimento com vários valores. Olha que interessante. Eu vou selecionar de A3 até A6 e vou arrastar até onde? Vamos lá então, ó. Eu clico, arrasto até D6. Olha o que vai acontecer em célula tal, qual o valor resultante das células tais, tais e tais. Então veja só, ele era o quê? Olha lá, era segunda, a palavra, janeiro, o mês, 4 e aula 1. Segunda é apenas uma palavra, não é dia da semana, não é dia nem abreviado e nem completo, porque dia da semana é segunda-feira. Então, segunda é um numeral aqui, né? Ok? Agora, olha lá então, se eu clicar e arrastar, eu cliquei de A6, cliquei de A6 até D6. Qual o valor resultante em D3, D4, D5, D6? Ó, D3, segunda porque não muda, ele copia. D4, meses do ano, ele vai preencher a série. D5, mas espera aí, professor, era um número, mas ele está isolado? É uma célula individual? Não, eu puxei com várias outras células aqui, então ele vai fazer série. Lembra? Número só vai copiar quando for o caso especial da célula individual numérica. Aqui não é uma célula individual, eu tinha um conjunto de células, cliquei e arrastei. Ele vai preencher série. Beleza.
E aqui, ó, aula, era aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Ele preenche série também. O resultado é isso daqui que nós temos. Isso já foi cobrado várias vezes em prova, tá ok? Essa alça de preenchimento. Portanto, a gente fica aqui, olha lá, dá uma olhadinha nesse exemplo de alça de preenchimento, tá? Em uma planilha Excel 2010, selecione a série de células A1, A2, A3 com os conteúdos 10, 20 e 30 respectivamente. Então, ó, 10, 20 e 30. Eu seleciono. Quando eu seleciono, aparece aqui a alça de preenchimento. Na sequência, arraste a série selecionada pela alça de preenchimento sobre as séries A4, A5, A6. Após se estender a série, as células A4, A5, A6 ficarão respectivamente com os conteúdos. Ora, não está de 10 em 10 aqui, ó. 10, 20, 30. O que vai ser? 40, 50, 60. Então a resposta é, aqui a resposta, 40, 50 e 60, beleza? Então na prática é isso que cai, tá ok? Alça de preenchimento. Vamos dar uma pausa agora, fazer um intervalozinho. Se você gostou desse vídeo, se você está aprendendo legal, então deixa o seu joinha lá, tá? Não esquece não. Te vejo no próximo bloco.